Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre anatomia e fisiologia humana. Nós vamos iniciar agora falando sobre o sistema tegumentar. Então, o que é o sistema tegumentar? A pele reveste todo o corpo humano, exercendo funções indispensáveis para a manutenção da vida. Ao mesmo tempo que mantém a temperatura corporal estável, protegendo-o contra as agressões físicas, químicas e biológicas, além de captar sensações e participar da síntese de vitamina D pela utilização dos raios solares. Internamente, temos a mucosa, nome dado ao tegumento que reveste as cavidades internas, como por exemplo, a mucosa oral. A coloração da pele depende da espessura. Quanto mais espessa, mais amarela, do grau de irrigação sanguínea, o que a torna mais ou menos rosada, da presença de melanina, um pigmento que escurece a pele, e da absorção do caróteno, responsável pela tonalidade amarelada. Quanto maior a quantidade de melanina existente, mais intensa será a cor da nossa pele. Quais são as camadas da pele? A pele ela é um órgão dinâmico, constatavelmente variável. Consiste em 3 camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme, ou camada subcutânea. Cada uma delas é composta por várias subcamadas. Os apêndices das peles, tais como folículos pilosos e glândulas sebáceas e sudoríparas, também desempenham uma função global. Aqui nós temos um exemplo de epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais externa da pele, que podemos ver e tocar. Ele nos protege das toxinas, bactérias e da perda de líquidos. Ela é formada por 5 subcamadas de células queratinócitas. Estas células, produzidas na camada basal, mais interna, migram em direção à superfície da pele, amadurecendo e experimentando uma série de mudanças. Este processo, conhecido como queratinização ou cornificação, faz com que cada uma das subcamadas sejam distintas. Então, a epiderme ela é dividida em camada basal, camada espinhosa, camada granular, camada lúcida e camada córnea. A derme é a camada média da pele grossa, elástica, mais firme, composta por 2 subcamadas. A camada inferior, uma área grossa e profunda, que forma uma fronteira líquida com a subcutânea. A camada superior, que forma uma fronteira definida em forma de onda com a epiderme. E o tecido subcutâneo, que é a camada mais interna da nossa pele. Armazena energia enquanto protege e isola termicamente o nosso corpo. Ela é composta principalmente de células adipócitas, que são os adipócitos, agregadas entre si em grupos formados uma almofada. Fibras especiais de colágeno, chamadas de septos tissulares, tecidos conjuntivos, soltos e esponjosos, que mantêm as células adipócitas juntas, e vasos sanguíneos. Quais são os anexos da pele? Se a pele é importante para a saúde das pessoas, seus anexos não podem ser esquecidos. Os pelos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e unhas, aparentemente podem parecer que os pelos são superficiais, mas se você depilar a sua sobrancelha, por exemplo, verificará que eles têm uma inserção profunda, pois situam-se em invaginações saliências, na epiderme. A cor dos pelos, tamanho e disposição variam de acordo com a raça e a região do corpo. Estão presentes em quase toda a superfície da pele, exceto em algumas regiões bem delimitadas. As glândulas sebáceas situam-se na derme e, como já dito, formam-se junto aos pelos, podendo existir várias para cada folículo piloso. Em certas regiões, como lábio, glande e pequenos lábios da vagina,
Os ductos das glândulas sebáceas abrem-se diretamente na pele. As glândulas sudoríparas são encontradas em toda a pele, exceto em certas regiões como a glande. Secretam suor, solução extremamente diluída que contém pouquíssima proteína, além de sódio, potássio, cloreto, amônia e ácido úrico. Nas palmas das mãos e na planta dos pés, se abrem diretamente na superfície cutânea, sendo mais numerosas nessas áreas. As unhas recobrem a última falange do dedo e são formadas por queratina dura e fixadas sobre a epiderme. Nos denominados leitos ungueais, crescem apenas longitudinalmente para os lados. Então aqui nós temos os anexos da pele. Aqui nós temos um exemplo de glândula sebácea, o sebo, a rede de colágeno e a elastina. Glândula sudorípara, o folículo piloso, que é onde fica o pelo, e também a divisão de epiderme, derme e hipoderme. Essa camada amarela embaixo vocês podem ver que é a camada de gordura. Então, quais são as funções principais da pele? Nós temos proteção, regulação da temperatura corporal, a excreção e absorção, a função imunológica, órgão sensorial para toque, calor e frio, e também função endócrina. Agora, nós veremos sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, desde o nascimento, o sistema é utilizado de forma autônoma. Nele, pode-se distinguir uma porção condutora que compreende as fossas nasais, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, e uma porção respiratória representada pelas porções terminais de árvore brônquica, que contém os alvéolos, responsáveis pela troca gasosa. O pulmão é formado pela árvore brônquica e pelos milhões de alvéolos. A boca só participa do sistema devido à necessidade de liberar o ar interno durante a fala. O nariz é o órgão que comunica o meio externo ao interno. As fossas nasais iniciam-se nas narinas, estendendo-se até a faringe. Dividem-se por uma parede cartilaginosa chamada de septo nasal. Então aqui nós temos o exemplo do sistema respiratório. Nós temos aqui as fossas nasais, a cavidade bucal, a laringe, a faringe, a traqueia, os brônquios dentro dos pulmões, o pulmão direito, o pulmão esquerdo e o diafragma. Aqui, nessa que a gente puxa o zoom, nós temos as fossas nasais, nós vemos também a glote, laringe, faringe e a epiglote. A inspiração, que é a condução do ar para dentro, filtra as impurezas do ar, possibilitando que chegue mais limpo aos pulmões. A faringe é um canal que liga a boca às fossas nasais, e estas à laringe. Integra tanto o sistema respiratório, pois conduz o ar para a laringe, como o digestório, pois repassa os alimentos para o esôfago. A laringe, como forma tubular e tecido cartilaginoso, situa-se na parte anterior do pescoço. Seu início é a glote, orifício em cujas bordas há duas pregas vocais, conhecido como cordas vocais, que se movem para a passagem do ar, ocasionando uma vibração entre si e produzindo a fala ou a voz. A traqueia é formada por um conjunto de anéis cartilaginosos, sobrepostos, resultando em uma anatomia tubular, mede aproximadamente 12 centímetros e em sua parte inferior possui uma bifurcação, que dá origem a dois pequenos tubos denominados brônquios. Deles partem algumas ramificações, conhecidas como bronquíolos, que desembocam nos alvéolos pulmonares, os quais, por sua vez, têm forma arredondada,
Apresentam-se agrupados e são revestidos por uma fina membrana e recobertos por muitos vasos capilares sanguíneos. O pulmão é um órgão duplo, elástico, devido à sua função, localizado no interior da caixa torácica. O direito é composto por 3 partes, denominadas lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Já o esquerdo possui apenas 2 lobos, o superior e o inferior. Então aqui nós temos o exemplo do sistema respiratório, nós temos os 2 pulmões, a traqueia, o brônquio, o pulmão esquerdo, o pulmão direito e também aqui a parte de dentro dos nossos pulmões nós temos o bronquíolo respiratório e os alvéolos pulmonares. Então, durante a passagem do ar pelas vias aéreas, ele é umidificado, aquecido e filtrado de corpos estranhos pela mucosa e cílios que revestem a porção condutora do sistema respiratório. O ar inspirado é composto de O2, oxigênio, que passa para o sangue do capilar, e CO2, gás carbônico. Através da hemoglobina, substância existente nos glóbulos vermelhos, o O2 é transportado pelo sangue. Com o CO2 ocorre o processo inverso. Passa do sangue para o alvéolo, de onde é eliminado através da expiração. O sangue que foi oxigenado nos pulmões é levado ao coração, que pelos vasos sanguíneos o distribui para todo o corpo. Agora, nós vamos entrar no sistema digestório. Então, o que é o sistema digestório? Os alimentos só podem ser absorvidos pelo organismo após sofrerem modificações químicas, que possibilitem sua absorção pela corrente circulatória. Os nutrientes são absorvidos e são eliminados sob a forma de fezes. A digestão é um processo pelo qual grandes moléculas orgânicas presentes nos alimentos, como proteínas, carboidratos e lipídios, são quebradas em moléculas menores pela ação de enzimas digestivas, processo chamado de catabolismo. O tubo digestivo é constituído pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ampola retal, reto e ânus, e por outros órgãos auxiliares da digestão denominados órgãos anexos: o pâncreas, a vesícula biliar e o fígado. Os órgãos digestivos são revestidos por células epiteliais, cuja função é fabricar um muco que permite o deslizamento do bolo alimentar e secretar as enzimas que irão quebrar as grandes moléculas. Então aqui nós temos o exemplo do sistema digestório. Nós temos a boca, o fígado, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o cólon descendente, o cólon transverso, a ampola retal, o sigmoide, a apêndice, o colo ascendente, o íleo, o jejuno e o pâncreas. A digestão inicia-se na boca, constituída pelos dentes, língua, palato duro, que é o céu da boca, o palato mole, região onde situa-se a úvula ou a campainha da garganta, e 3 pares de glândulas, as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, responsáveis pela liberação da saliva, denominadas glândulas salivares maiores, porque além delas existem pequenas glândulas salivares esparsas. Estas glândulas secretam cerca de 1 litro a 1,5 litro de saliva diariamente, a qual é basicamente composta por água, o que auxilia a diminuir o bolo alimentar e as enzimas. Triturados pelos dentes, os alimentos com o auxílio da língua é posteriormente empurrado em direção à faringe num processo denominado deglutição. Na boca, além da trituração,
o alimento começa a sofrer a atuação de uma enzima liberada pelas glândulas salivares, denominado amilase, salivar e pitialina, cuja função é começar a digerir o amido e carboidratos do bolo alimentar. Os dentes são responsáveis pela trituração dos alimentos. Estão dispostos em duas curvas chamadas arcadas dentárias, articuladas nos ossos maxilares e mandibulares. Os dentes são formados pela coroa, sua parte visível, uma ou mais raízes, inseridas no alvéolo do osso, e colo, localizado entre a coroa e a raiz. Estruturalmente, são constituídos por uma porção não calcificada, a polpa, e duas porções calcificadas, os esmaltes e a dentina. Então aqui nós temos a estrutura do dente. Nós temos a raiz, o colo e a coroa. O esmalte, a dentina, a cavidade do dente, o canal da raiz e o cemento. Os dentes, então, eles têm como função principal triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando-os em partículas menores. Os adultos têm 32 dentes sem os últimos molares nascerem. As crianças, 20 dentes. Elas não têm os premolares. Então, nós temos 4 incisivos, que a função é cortar, 2 caninos, que a função é rasgar e furar, 4 pré-molares, que a função é amassar e triturar, e 6 molares, que a função é amassar e triturar. Caninos, molares, premolares e incisivos. Esses aqui são a nossa arcada dentária. Durante a deglutição, o alimento passa por uma válvula denominada epiglote, responsável através de mecanismos reflexos pelo fechamento da laringe, impedindo desse modo que o bolo alimentar penetre nas vias aéreas e posteriormente pela faringe, estrutura que também pertence ao sistema respiratório, pois se comunica com a boca, que é a cavidade nasal, o esôfago e a laringe. Da faringe, o alimento é encaminhado para o esôfago, que a transporta rapidamente até o estômago, devido aos movimentos peristálticos existentes, inclusão e reorganização de conteúdo. Então aqui nós temos o exemplo de como o bolo alimentar passa por todo o processo de deglutição. Aqui é o alimento, a língua, a epiglote e a glote, né? E aqui é todo o trajeto que o alimento ele faz durante esse processo de deglutição. Ao se dirigir ao estômago, o alimento passa por outra válvula denominada cárdea, cuja função é impedir o refluxo do bolo alimentar para o esôfago. O estômago, dilatação do tubo digestivo, é um órgão que digere os alimentos e secreta hormônios. A sua principal função é continuar a digestão dos hidratos de carbono iniciada na boca e transformar os alimentos ingeridos mediante contração muscular em uma massa semilíquida e altamente ácida no nome quimo. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação de uma secreção estomacal, denominada suco gástrico, rica em ácido clorídrico e 2 enzimas, a pepsina e a renina, secretadas pela mucosa estomacal. Então essa aqui é a estrutura do nosso estômago. Nós temos o corpo do estômago, o fundo do estômago, a incisura cardíaca, o esôfago, a incisura angular, o antro pilórico, a parte pilórica, o canal pilórico, o duodeno e o piloro. E nós temos também a curvatura menor e a curvatura maior. Após chegar à primeira porção do intestino delgado, denominado duodeno, o quimo é neutralizado pelo bicarbonato de cálcio liberado pela mucosa intestinal, induzindo por um hormônio denominado secretina. Nesse momento, já neutraliza sua acidez, o bolo alimentar recebe o nome de quilo.
Posteriormente, o quilo sofrerá a ação do suco entérico, liberado por milhares de glândulas existentes na mucosa intestinal, que contém as enzimas enteroquinases, cuja função é ativar a tripsina, uma enzima pancreática, e a peptidases, que atuam na digestão dos peptídeos. Nele, encontramos as enzimas tripsina e quimiotripsina, que irão digerir as proteínas, a lipase pancreática, que digere os lipídios, e a amilase pancreática, que continuará a digerir o amido não aderido na boca pela ptalina. É também no duodeno que o bolo alimentar receberá a ação da bile, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. A bile não é uma enzima, mas sais que irão emulsificar, ou seja, quebrar moléculas grandes de gordura em moléculas menores, possibilitando assim a ação da lipase. A função do fígado não é apenas produzir a bile, mas sim tratar e limpar as substâncias tóxicas do sangue que nele desemboca, trazido pela veia aorta e pela veia porta e proveniente do intestino, pâncreas e estômago. Como que acontece a absorção de nutrientes? Os nutrientes resultantes do quilo são absorvidos por células da mucosa intestinal, intestino delgado, em estruturas denominadas microvilosidades, posteriormente transferidas para a corrente sanguínea, que se encarregará de levá-los para todo o corpo. Por intermédio de um esfíncter denominado íleo secal, os resíduos não absorvidos pelo intestino delgado irão para o intestino grosso. Neste, poderão a água e endurecerão, formando o bolo fecal, o qual passará para a ampola retal por meio dos movimentos peristálticos, sendo eliminado pelo ânus pelo processo de defecação. Então aqui nós temos todo o processo, nós temos o intestino e o estômago. Aqui nós temos o colo transverso, o colo ascendente, o colo descendente, a curva sigmoide, o reto, o seco, a apêndice, o intestino delgado e o ânus. E aqui logo acima nós temos o estômago. Como vocês podem ver, eles ficam bem ligados um ao outro. Agora nós vamos ver sobre o sistema urinário. O sistema urinário contribui para a manutenção da homeostase, produzindo a urina que elimina os resíduos do metabolismo, água e eletrólitos. Soluta em resolução aquosa, é capaz de conduzir corrente elétrica, como exemplos os sais, e não eletrólitos, com excesso no organismo, como glicose, ureia e outros. Abrange os rins, que secretam a urina, os ureteres, vias que conduzem a urina para a bexiga, que funciona como reservatório, e o ureter, que lança a urina para o exterior. No homem, o sistema urinário é interligado ao sistema genital. Na mulher, o sistema ele é independente. São responsáveis pela eliminação dos detritos que as células liberam e depositam no organismo, recolhidas pelo sangue, ureia, creatinina, ácido úrico. O acúmulo dessas substâncias podem ser letal, pois rapidamente prejudica as funções de diversos órgãos e sistemas importantes, como o coração, o sistema nervoso e o pulmão. Mas de que forma esses pequenos órgãos localizados na região lombar, um de cada lado, com formato de feijões e medindo apenas 10 centímetros, podem interferir em questões tão importantes? Uma lesão renal pode realmente levar à morte? Para que você entenda o funcionamento dos rins, precisa saber antes o que é uma filtragem osmótica hidrostática, pois é através delas que os rins recolhem os sais e os resíduos do sangue. Então aqui nós temos todo o sistema urinário. Nós temos a artéria renal direita, a glândula suprarrenal direita, a veia cava inferior, veia renal, esôfago, a veia esfermática esquerda, nós temos a aorta abdominal,
o ureter, o conduto diferente, a bexiga, a veia ilíaca comum direita, a artéria ilíaca comum direita e a artéria espermática direita. Nós temos também a pelve renal. Então, os nossos rins, eles são mais que um filtro, eles são um purificador. Impulsionado pela artéria aorta, o sangue segue sob pressão pelas artérias seguintes. Penetra nos rins pela artéria renal, que por sua vez gradativamente se subdivide até transformar em inúmeras arteríolas aferentes, que penetram em pequenos grãozinhos existentes nos rins, as cápsulas de Bowman. No interior destas, as arteríolas assumem um calibre de capilares e enrolam-se sobre si mesmas, como microscópios novelos de lã, chamados de glomérulos, onde o sangue é filtrado. No trajeto sequencial, os capilares enovelados novamente assumem um calibre de arteríolas e saem das cápsulas sobre a denominação de arteríolas eferentes. Considerada a unidade funcional dos rins, o conjunto de glomérulos e túbulos recebe o nome de néfron. A unidade funcional do rim. Então aqui nós temos o glomérulo, que parece as lãs que nós falamos, a arteríola eferente, a arteríola aferente, os vasos renais, os tubos contorcidos distal, o ramo descendente de Ellen, a alça de Ellen, o ramo ascendente da alça de Ellen, o tubo coletor, o túbulo contorcido proximal. Aqui é o nosso rim, onde nós temos a coluna renal, a papila renal, a cápsula fibrosa, a pelve renal, o tecido adiposo, a pirâmide renal, a artéria renal, veia renal, cálice renal, uréter e pirâmide renal. O sistema urinário masculino. A genitália masculina é constituída extremamente pelo pênis, que contém a uretra, e a bolsa escrotal, os cordões espermáticos e os canais deferentes, e internamente pela próstata e vesículas seminais. O pênis é formado por 3 colunas de tecido erétil vascular reunidas por tecido fibroso, capazes de sofrer consideravelmente um aumento ao se encher de sangue durante a ereção. Então aqui nós temos o rim, a pelve renal, o ureter, a bexiga e a uretra. O escroto, ele é uma bolsa frouxa e enrugada, dividida em 2 compartimentos que contêm os testículos, os expidídimos e a parte mais proximais dos cordões espermáticos. Assim, mantém uma temperatura constante no seu interior, fato fundamental que para os testículos secretem os espermatozoides. Os testículos são responsáveis por secretar substâncias que atuam o impulso sexual e nas características masculinas, além de produzir espermatozoides, as células responsáveis pela reprodução. As vias espermáticas que conduzem os espermatozoides são compostas pelos epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e a uretra. O epidídimo tem sua gênese nos próprios testículos e termina na uretra. Nele ocorre a maturação final dos espermatozoides e em uma parte terminal, os espermatozoides são armazenados até o momento da ejaculação. Então nós temos aqui todo o aparelho genital masculino. O sistema urinário feminino. O sistema urinário feminino é formado por genitália, externa ou vulva, conjunto de formações externas que protegem o orifício externo da vagina e o meato uretral, ou urinário, grandes lábios e pequenos lábios. Ao afastá-los, perceberá que em seu ponto de encontro superior existe um tubérculo arredondado erétil, o clitóris, fonte de grande prazer feminino, abaixo do qual nota-se um pequeno orifício, o orifício vaginal que permite a saída do sangue menstrual, a entrada do pênis quando há relação sexual e a expulsão da criança na hora do nascimento. Na mulher, desde o nascimento, o ovário traz cerca de 400.000 folículos, dos quais os mais menos 300 irão amadurecer desde a menarca, que é a primeira menstruação que ocorre em torno de 11 a 13 anos, e a menopausa, que é a última menstruação. A partir da menarca, a cada 28 dias, geralmente o folículo imaturo migra para a superfície do ovário. Os ovários
responsáveis pela fabricação dos óvulos, liberam altamente os folículos, produzindo estrógenos e progesterona. Estes hormônios, por sua vez, aceleram a maturação do final do folículo, levando a romper-se, assim liberar o óvulo, chamado de ovulação, que dura aproximadamente 14 dias. Aqui nós temos o aparelho genital feminino e todos os seus componentes. Muito obrigada, pessoal. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.